Olá, turma do nono ano. O nosso videoaula de hoje é sobre a 11ª semana de atividades. Então, tem aqui. Tem algumas coisas que eu ainda andei repetindo, tá? Tanto que eu coloquei assim, ó, continuação, equações do segundo grau, continuação. Então, aqui vem equações completas e incompletas. A equação completa é quando tem o valor de ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Igual foi falado na aula passada, sendo que a é diferente de zero. Isso aqui são as equações completas, tá? Que o b aqui é diferente de zero e o c aqui também é diferente de zero. Já as equações incompletas, o b, tanto b como c, eles podem ser igual a zero, porque ambos são nulos. Só o a que não pode ser igual a zero, ok? Igual aqui no exemplo A, ó, tenho x ao quadrado menos 8x que é igual a zero. Então, aqui o c, ele é igual a zero. Ele não existe aqui, ó. Não tem, ele é nulo. O b, x ao quadrado menos 15 igual a zero. Então, aqui o b que é igual a zero. Ó, não tem o valor de x, do valor de b. Letra C, 4x ao quadrado que é igual a zero. O b é igual a zero e o c também é igual a zero. Eles são nulos. Só o a que não pode ser igual a zero. Se o a for igual a zero, ele não é uma equação do segundo grau, tá? Sempre tem que existir o x ao quadrado, ok? Então, vem aqui na primeira questão, ó. Classifique as equações do segundo grau em completa e incompleta. Aqui na letra A, eu tenho x ao quadrado menos 8, que é igual a zero. Tá vendo? Não tem o valor de b. Então, ela vai ser incompleta. Aqui na letra D, ó, 3x ao quadrado menos x menos 1, que é igual a zero. Então, aqui eu tenho o valor de A, o valor de B e o valor de C. Então, ela é considerada completa. A letra A incompleta e a letra D completa. Facinho, né? Só prestar atenção, fazer com bastante calma que vocês vão entender bem. Resolução de equações incompletas em R. O que significa esse R? É o conjunto dos números reais. É tudo dentro do conjunto dos números reais. Em relação aqui, ó, resolver as equações é determinar todas as suas soluções. Vejamos através de exemplo como se resolve as equações incompletas do segundo grau. Primeiro caso, equações na forma ax ao quadrado mais c que é igual a zero. Nessa forma aqui, está indicando que o b é nulo. O b é zero, é igual a zero, então ele é nulo. Só um minuto. Passei aqui para vocês alguns exemplos. Eu tenho x ao quadrado menos 25, que é igual a zero. Eu vou resolver esses exemplos para não pegar da atividade, para vocês praticarem mais na atividade, ok? Cadê o caderno? Cadê? Tá embaixo. Só um minuto para me organizar aqui.
Por exemplo, lá no nosso primeiro exemplo, nós temos assim, x ao quadrado menos 25, que é igual a zero. Então, aqui, ela é considerada uma equação incompleta. Eu não sei que sombra que tá pegando. Acho que é daqui. Ela é considerada uma equação incompleta essa iluminação aqui. Então tá. Porque aqui eu só tenho o valor de A, que é o AX ao quadrado, e o valor de C, que é igual a zero. Então, o B aqui, ele é igual a zero. Ele é nulo. O B aqui, ele é nulo. Ok? Então, fica assim. X ao quadrado é igual. Quando aqui nós temos essa equação, o número que é acompanhado pela letra, o número que tiver letra, ele fica antes da igualdade. O número que não tem letra, no caso aqui o menos 25, ele vai para depois da igualdade. Quando ele passa para o segundo termo, que é depois da igualdade, ele também muda de sinal. Aqui ele é menos, ele passa a ser mais. Então, vai ficar x é igual. O inverso da potenciação é a radiciação. O inverso da potência é a radiciação. Então, eu vou transformar essa potência em raiz. Então, aqui vai ficar raiz quadrada de 25. Eu transformei essa potência em raiz. Então, agora, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, x é igual a mais ou menos 5. Aí vem conjunto verdade. Vocês vão utilizar bastante essa parte aqui de conjunto verdade. É mais 5 e menos 5. Essa daqui é a resposta final dessa equação. A segunda. Segundo exemplo vem assim, ó. 2x ao quadrado menos 18, que é igual a zero. Então, vem 2x ao quadrado. Lembre-se que eu expliquei, vou explicar novamente, que o número que tem letra, ele fica no primeiro membro, que é antes da igualdade. O número que não tem letra, ele vai para o segundo membro, que é depois da igualdade. E quando ele passa para depois da igualdade, ele passa a ser positivo. Se ele é negativo, ele passa a ser positivo. Não precisa aparecer o sinal mais aqui, tá? Mas ele é positivo. Então, vai ficar x ao quadrado, que é igual a 18. O 2 aqui é uma multiplicação. O inverso da multiplicação é a divisão. Então, vai ficar 18 dividido por 2. X ao quadrado é igual. 18 dividido por 2 é 9. O inverso da potenciação é a radiciação. Então, eu vou transformar essa potência em raiz quadrada. Então, vai ficar x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. X é igual a mais ou menos 3. Conjunto verdade, mais 3
e menos 3. E fecha o conjunto. No nosso próximo exemplo, vem assim: 7x ao quadrado menos 14, que é igual a 0. Então, vai ficar 7x ao quadrado. Como ele é acompanhado por uma letra, ele fica antes da igualdade, no primeiro membro. O 14, que não tem letra, ele vai para depois da igualdade, que é do segundo membro. Como ele é menos, ele passa a ser mais. Então, 7x ao quadrado é igual a 14. Aqui nós temos uma multiplicação. O inverso da multiplicação é a divisão. Então, vai ficar 14 dividido por 7. X ao quadrado é igual. 14 dividido por 7 é 2. Nós temos aqui uma potência. O inverso da potenciação é a raiciação. Vou transformar essa potência em raiz. Então, aqui vai ficar x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 2. Como nós estudamos, lembra-se, que é dentro do conjunto dos números reais. No conjunto dos números reais, não tem raiz quadrada de 2, não é extraída a raiz quadrada de 2. Então, aqui a resposta vai ficar mais raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 2. A próxima exemplo é x ao quadrado mais 25, que é igual a 0. Do mesmo jeitinho, o número que tem letra fica no primeiro membro, antes da igualdade. O que não tem letra, no caso aqui o mais 25, ele vai para depois da igualdade. Ele é positivo, ele passa a ser negativo. Então, x é igual. Vou transformar essa potência aqui em raiz quadrada. Vai ficar raiz quadrada de menos 25. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 25. Então, é o seguinte. Lembra-se que nós estamos estudando resolução no conjunto dos números reais. Então, dentro do conjunto dos números reais, para não ficar repetindo na escrita, vou mostrar aqui, ó. Nenhum real, pois nenhum real ao quadrado é igual a menos 25, tá? Nenhum real ao quadrado é igual a menos 25. Por quê? Porque quando você vai calcular menos 25 vezes menos 25, ó, menos com menos, ele é mais. Então, não tem como, dentro dos números reais, calcular essa raiz. Dentro dos números reais, não tem como. Então, o conjunto verdade aqui, ele vai ser vazio. Esse aqui significa vazio, conjunto vazio, ok? Dentro do conjunto dos números reais, nós não podemos calcular. Menos com menos vai ser sempre mais. Eu espero que vocês tenham entendido bem, né? Essa parte da equação incompleta. Na próxima aula, nós vamos estar revendo novamente sobre essas equações, para vocês estarem
tendo um bom aprendizado. Eu espero que vocês pratiquem em casa, tenham entendido bem, que aí no nosso próximo, a volta às aulas presenciais, vocês não tenham dúvida, tá? Se dediquem, gente, se dediquem. Quem vai sair ganhando é só vocês, não sou eu, não é a escola, porque a escola é só um prédio, né? É só um prédio. Porque nós estamos tendo essas aulas, ó, vocês estão estudando em casa. Então, o nosso aprendizado lá, o nosso ambiente, ele é só um prédio. O aprendizado, ele pode ser transmitido em qualquer lugar. Eu estou aqui na minha casa, vocês estão na casa de vocês. Basta haver uma dedicação, se dedicar mais. Qualquer dúvida pode estar entrando em contato comigo pela a sala virtual, tá, pessoal? Nós vamos evitar de estar usando o Zap e usar mais a sala virtual, que lá é que é o nosso ambiente de estar entrando em contato, ok? Um grande abraço para vocês, um beijo no coração de cada um. Estou com muita saudade de estar ali, ó, presencialmente, né? E eu espero que vocês tenham entendido bem sobre o nosso conteúdo. Um grande abraço da professora Antônia.